Olá, seja muito bem-vindo a mais um Léxico Psicanalítico e hoje nós vamos falar sobre o estádio do espelho, uma noção muito importante na teorização e na construção teórica da psicanálise lacaniana. Então, gostaria de compartilhar com vocês sobre esse assunto que é tão importante. Mas antes, não se esqueça, nossas inscrições para o curso de psicanálise estão no finalzinho. Você tem a oportunidade de clicar aqui embaixo e se inscrever, porque depois de hoje você não terá outra oportunidade. Então, espero ver você na próxima turma. Vamos lá, sobre o estádio do espelho. Essa é uma ideia muito importante do Lacan para a teoria psicanalítica, porque ela fala sobre o desenvolvimento, sobre o tempo em que se constitui o eu. Então a gente pode falar sobre a ideia da constituição do eu em Lacan, principalmente a partir da noção em que a criança desenvolve de uma ideia de corpo, por exemplo, fragmentado, para uma espécie agora de uma noção ortopédica, para a ideia de totalidade do eu a partir do espelho. O que significa isso? A gente sabe que quando a criança nasce, diferente, por exemplo, de outros animais, a criança depende sempre de um cuidado relacional. A gente sabe, por experiências, inclusive, com crianças que não tiveram relação, indico o vídeo, você pode ver sobre isso do René Spitz, que vai trazer a ideia da relação como uma forma, inclusive, de manutenção da existência humana, crianças que duravam menos aí de 1 ano de vida, crianças que tinham poucos anos de vida e criança que se nascesse, mesmo tendo uma boa gestação, mesmo não havendo nenhuma complicação, elas ficassem sem qualquer tipo de contato materno, relacional, elas tinham ali até 5 horas de possibilidade de vida. E outras, experiências, por exemplo, como a das crianças de lobo, vocês vão ver aí que mesmo essa relação constituída com outras espécies que não as suas levavam a possibilidade da existência até 8 anos de idade. O que a gente pode trazer dessa ideia? É que a criança, ela se desenvolve, a sua constituição de si, ou seja, do eu, ela só pode existir a partir justamente da relação com o outro da mesma espécie. E essa constituição, ela inicia antes mesmo de haver linguagem. Antes mesmo que haja linguagem, esse período de constituição, a partir da relação com o outro, já se estabelece. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente está falando principalmente da relação da criança e da criança com o desejo daquele que é um grande outro, que a gente pode considerar, a sua própria mãe. Então a criança, ela reconhece esse desejo da mãe por ela, então a gente entende que não é uma espécie de desejo, vamos dizer assim, dual, não é uma espécie de mão dupla, mas mão única. Por isso a gente fala de um tipo de desejo, que é aquele desejo da representação da mãe, que é um pequeno outro, como um grande outro, que deseja a criança. Então nesse aspecto, a gente fala do desejo da mãe sobre a criança. O que isso quer dizer? Eu quero facilitar pelo fato de ser um léxico para a gente. A criança, ela se desenvolve a partir de um semelhante, a partir de um outro da mesma espécie, e principalmente a partir daquele que exerce a função materna, porque na função materna há o direcionamento do desejo desse outro pelo bebê. Então o bebê, ele inicialmente é constituído justamente por essa relação e pelas expectativas, ou seja, pelo desejo que esse outro impõe sobre o bebê. E é interessante que, em comparação com outros animais, por exemplo, há uma espécie de prematuridade da criança em relação à sua própria constituição. A gente sabe que a criança, ela desenvolve as suas funções motoras com o tempo. A sua constituição da subjetividade a partir, então, da constituição do eu. Mas isso tudo não leva horas, não leva dias, semanas, isso leva anos. E durante esses anos a gente vai ver que há uma grande dependência relacional que constitui, tanto a existência quanto o desenvolvimento desse ser, dessa criança. Então o estágio do espelho, em Lacan, ele vai tentar mostrar para a gente que a criança, ao mesmo tempo que ela é prematura,
no sentido de que ela se identifica com o outro, com o desejo do outro, e passa então a se ver como objeto do desejo do outro, ela se vê no espelho. Ela se vê como integrada, mesmo sendo fragmentada. Só que a partir dessa fragmentação, dessa compreensão no espelho, que ela vai assumindo a posição de integralidade. Você vê, por exemplo, animais que nascem levam pouco tempo para poder corresponder a partir das suas funções motoras, o andar, o correr, o chegar até a comida, enquanto a criança, o ser humano enquanto espécie, ele depende de todo esse movimento desejante materno. E a partir então desse movimento desejante materno, a criança, numa espécie de identificação com o outro, ela passa a se ver. É por isso que a criança, ao olhar para o pai, ao olhar para a mãe, ao se reconhecer nessa relação, ela tenta ficar de pé. É naquele momento, então, que ela acredita ser aquele que a deseja e, ao mesmo tempo, ela cai. E ela se descobre, mais uma vez, impossibilitada de alcançar aquele andar. Então, ela engatinha. Então, ela permanece sentadinha. A criança ela não consegue, por exemplo, distinguir quem ela é e quem é o outro. Então, aqui é uma confusão entre eu e o outro. Um eu que ainda está se constituindo. É aquele período que a gente chama de transitivismo. E eu posso estabelecer a partir de uma noção muito simples o estágio do espelho para que a gente entenda a noção do transitivismo para, então, a nossa capacidade de integralidade. Vamos determinar, então, em 3 aspectos. O primeiro do estágio do espelho é quando a criança, por exemplo, se olha no espelho e não sabe muito bem o que ela vê. Ela olha e simplesmente vê algo do qual ela desconhece, mas está ali. No segundo momento, ela olha para o espelho, então começa a ver alguma coisa. Começa a surgir uma noção de que ali há uma correspondência, de que ali há ela, de que ali existe o próprio eu. Então, quando ela intenta esse movimento de reconhecimento e integralidade, o que ela descobre é uma espécie de fragmentação. Então, no terceiro tempo, ela descobre que aquele eu não é ela, aquele eu é um outro. Então, há um transitivismo para o reconhecimento de si, de que aquele qual é, vamos dizer assim, o ser que me deseja, ele, na verdade, não sou eu. Ele, na verdade, é um outro. O eu, inclusive, é um outro. E é a partir daí que nós estamos sendo, ou a criança está sendo constituída. Então, o estágio do espelho se baseia na ideia do que o eu se constrói primeiramente a partir do outro, né? Ou melhor dizendo, a partir da imagem que lhe é devolvida pelo semelhante. E aqui está algo muito importante. O eu ele não é constituído enquanto o meu processo de subjetividade e só minhas experiências pessoais enquanto infantis. O eu ele é principalmente construído pela minha relação com o semelhante, inclusive pela confusão que eu faço em saber se eu sou esse outro ou não. Então, dependendo da forma com que a gente se identifica com esse olhar, que pode ser um olhar bom, um olhar ruim, a constituição da imagem pode ser uma boa construção ou uma constituição ruim. Então, nesse período de travessia, nesse período de constituição de si, a gente vai entender de que a criança desenvolve uma percepção na integralidade de que se ele é capaz, eu também sou. Ou seja, o sujeito ele toma consciência do seu corpo como totalidade antes mesmo de integrar efetivamente suas funções motoras. Então o sujeito começa a tomar consciência do seu corpo antes mesmo de suas funções motoras corresponderem à sua própria imagem. Então uma espécie de tentativa de integralidade prematura. Antes mesmo da sua constituição da subjetividade, a partir do meu semelhante, a partir do outro, há um processo de constituição de mim. Então, em resumo, o que acontece é a criança ela é antecipada e atrasada. Ela antecipa a si mesma enquanto imagem por causa das expectativas desejantes do outro, ela se confunde com o outro e ela acha que é inteira, ao mesmo tempo que nós somos a espécie mais atrasada que tem em termos de desenvolvimento de funções motoras e vamos dizer aqui a constituição da subjetividade, pelo fato de que eu me vejo no outro, mas não o sou. Eu me vejo no outro, mas eu não consigo sê-lo.
e a partir dessa divisão, dessa separação, inclusive a gente pode chamar aqui de uma alienação primeira, e eu consigo então aí, vamos dizer assim, perceber de que há um eu que não é aquele, mas que é constituído por aquele. Um eu que vem da minha relação com o meu semelhante. Mas no frigir dos ovos, né, em resumo, não sou eu de fato. Mas isso só vem a partir desses estádios, né? Não é estágio, é estádio, essa estruturação lógica. Então existem esses tempos do estádio, onde nós temos essa possibilidade de saber quem somos. Então uma identificação com a imagem e no final das contas, essa imagem de verdade não sou eu. Essa imagem de verdade é de um outro. Então, espero que eu tenha contribuído para você sobre o estádio do espelho, uma noção muito importante do Lacan, para pensar a constituição do eu, como o eu se forma a partir das nossas relações. Mais uma vez, reforço, vocês procurem, por exemplo, o vídeo do René Spitz, que vai falar como a relação e a relação com o semelhante é formadora, é constituição do próprio eu. Então, não deixe de curtir o nosso vídeo, clicar no link abaixo para se inscrever o quanto antes no nosso curso de formação em psicanálise. Um grande abraço e até o próximo Lex.